Estamos aqui mais uma vez com o podcast Conexões Operacionais. Hoje com a presença do Mr. Andrique Azuage, venezuelano de nascença, mas brasileiro de coração. Já está no Brasil há bastante tempo. Potiguar, em especial, né? O Andrique, ele teve o prazer de trabalhar com ele no início da operação da 3R, no Polo Macau. É uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande e sei da competência, sei de todo o esforço dele para que hoje o ambiente de trabalho dele seja cada vez melhor. Então, Andrique, seja muito bem-vindo, é muito bom para o Conexões Operacionais ter a sua presença aqui. Boa noite para todos, obrigado Rodolfo pelo convite e toda a audiência, né? Para mim também um orgulho poder escutar isso que você comenta e obrigado por esta oportunidade de poder estar em tu espaço. É muito bom recebê-lo, muito bom. Obrigado. Primeiramente, para a gente começar, quem é Andrique? Cite sua trajetória, os desafios, indique quais foram os momentos marcantes da sua vida profissional. Claro. Bom, como você bem falou, eu sou Andrique Azuage, natural de Maracaibo, né, a Venezuela. Maracaibo ela está localizada no oeste ou no ocidente do país, aí na divisa com Colômbia. É uma cidade netamente petrolera. Tem uma lagoa ali que a gente sente muito orgulho dela, é a lagoa maior de Latinoamérica toda. Venho de uma família de 9 irmãos, eu sou caçula. E sou formado em engenharia mecânica, graduado na faculdade da Universidade do Zulia, né, que é o estado, como uma universidade federal. Iniciei minha carreira profissional no ano 98, certo? Um momento muito importante para a Venezuela. Naquela oportunidade, a Venezuela abriu várias concessões a empresa privada, certo? Aí, naquele momento, chegou muitas empresas estrangeiras, né? Shell, Chevron, Texaco, e entre outras empresas latino-americanas. E eu fui empregado naquela oportunidade pela Pérez Compán, né? Iniciei no campo da Semamata, lá no oriente da Venezuela, assim que me desloquei de cidade, viajei para o outro lado da Venezuela. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas altamente qualificadas, pessoas que sempre admiro e lembro com muito orgulho, pessoas que hoje ainda somos como uma família, fazemos parte de um grupo e sempre estamos em contato, porque foi um momento aquele onde a gente cria uma empresa onde existe uma parceria de amizade, onde existe uma transparência plena entre os colegas. Então, eu me lembro muito desse espírito de trabalho que marcou para mim a Pérez Compán. Além disso, bom, iniciei nesse ano 98, só para te comentar, naquela oportunidade era muito fácil para um profissional que saía da faculdade poder localizar rapidamente um emprego. Ali eu me lembro, naquele momento, os jornais que eram impressos, né? Você conseguia ter pelo menos de 8 a 10 vagas disponíveis no mercado, todos os dias. Era inacreditável. Naquele momento tinha uma escassez grande de profissionais devido à demanda que já estava aparecendo naquele momento de oportunidades da Venezuela. Então, muito crescente, né? Muito. E de fato, uma coisa que aplicou a Venezuela nessa oportunidade para tentar compensar um pouco essa fraqueza, é que começou a preparar profissionais de outras áreas que não era petróleo. Então, você tinha treinamento que era formado de forma rápida, em 1 ano, 8 meses, treinamento que por aí era muito rápido para formar pessoas de uma área que nada a ver com a parte de óleo. Mas foi uma oportunidade muito boa. A gente, me lembra naquele momento, aprender na Pérez Compán oportunidades que era você quem marcava o caminho, né? Porque eram muitos processos que estavam sobre as costas suas. Então você tinha que, me lembro do meu caso, eu entrei como engenheiro de produção, né? E engenheiro de produção para nós é aquele conceito de optimizar os poços, ok? Claro.
E aí, o que acontece? A gente começou a atender serviços de Slickline, cara, eram oito equipamentos rodando todos os dias em campo. A gente também estava tocando os temas de sonda, operações. No ano 2000 bom, depois de ali eu saí, a crise lá na Venezuela iniciou, a indústria começou a sofrer também as situações complexas aí com a chegada da política dentro da indústria, e aí eu tive uma oportunidade no ano 2011, e fui para a Colômbia, né, trabalhar com a Schlumberger. Aí estive até 2015 trabalhando lá, iniciei aí como gerente de campo, tive a oportunidade ali de trabalhar também com outra turma super especial, que também sinto muito prazer de haber aprendido muito deles também, gente muito preparada, e tive a oportunidade também de desenvolver proyectos ali en esa área de Colombia, que para mí fue también como primeros de grado para tentar colocar temas de mejoría continua, ¿okay? En aquel momento era Schlumberger, que es la empresa mayor de servicio en el mundo. La tenía un contrato, ¿cierto?, con la Ecopetrol, que era empresa estadual, que a partir de hoy, en esta semana ya estaríamos hablando que es la próxima dona da Brava, ¿no? Sí. Y ahí a gente tive un campo donde ese campo inició un contrato en 2004 a Schlumberger, donde él hacía investimento CAPEX, sí, ¿cierto?, para desenvolver facilidades y construcción de pozos nuevos, y un negocio partía de un ganho que você obtinha baseado en la producción nueva que você colocaba. Entonces, eso facilitó mucho la llegada de nuevas tecnologías. Aprendí mucho de eso, de todo que Schlumberger tenía en aquella época. Traían de forma, vamos a hablar así, de experimentar dentro de los campos. Era mucho más fácil poder enxergar de forma rápida en la tecnología que o mundo estava movimentando en esa época. Andrique, me permita fazer dois comentários que, assim, depois que eu comecei a trabalhar com profissionais de várias nacionalidades, eu pude verificar isso. Os países aqui da América Latina, em especial da América do Sul, eu pude observar que existe uma rotatividade muito grande entre os setores, como forma de incluir o profissional em vários segmentos, para dar mais vivência, mais experiência em todo o ciclo da operação. Isso foi um ponto bem interessante, que eu pude conversar com pessoas que já tinham trabalhado na Pérez Companc e pessoas que tinham trabalhado também na Schlumberger em outras operações. E sempre eles citavam isso, a gente ia para a parte de sondagem, daqui a pouco já estava ali trabalhando com a parte de perfilagem, de operações especiais. E isso é importante, porque no Brasil, a Petrobras, ela teve um modo um pouco diferente. Aquele cara que era da sondagem, só fazia sondagem, aquele cara que era... Por isso que quando, no início, houve a abertura da venda dos campos do Topázio, existia um gap de profissionais com perfil de operadoras. Eu mesmo, quando eu cheguei para prestar serviço para a 3R, eu observava que tinha muito profissional com perfil de prestador de serviço e poucos com experiência já em outras operadoras. Então, isso aí foi algo que eu pude observar, pude ler, estudar e verificar que a América Latina já praticava isso, que foi um ponto positivo em relação ao que era praticado. Não que, deixar bem claro, não que o modus operandi da Petrobras seja errado. Pelo contrário, a Petrobras é uma das maiores empresas operadoras do mundo, altamente tecnológica, com bastante expertise, principalmente em águas profundas. Mas, assim, é algo que a gente pode trazer dos países irmãos aqui,
que é muito importante. E um segundo ponto que eu queria comentar, quando você falou, eu trabalhava um campo que era uma parceria da Ecopetrol e agora ela está aqui. É para você ver como o mercado do petróleo, ao mesmo tempo que ele é amplo, ele torna-se pequeno. Porque você está hoje aqui, amanhã você já está com um projeto com aquelas mesmas pessoas. Então, assim, a importância de você saber se posicionar, saber trabalhar de maneira assertiva, respeitosa, porque existe esse ciclo contínuo. É algo contínuo. Você está aqui, e daqui a pouco você está trabalhando novamente com essa pessoa. Então, é muito importante a gente ter esse envolvimento respeitoso, esse envolvimento profissional, porque o mundo do petróleo é muito complexo, principalmente com relação a essa parte das relações interpessoais. Rodolfo, no ano 2001, a gente teve... A Perescompan sofreu uma crise muito grande na Argentina. A gente foi comprada pela Petrobras. Sim. Aí chegou a Petrobras lá na Venezuela, Argentina, Perú, Equador, Bolívia, certo? E esse também trouxe, me lembro naquela oportunidade, um crescimento muito grande, certo? Para esses profissionais que estavam nessa época dentro da indústria. Uma das coisas que eu me lembro de cabeça é que por primeira vez naquele momento falar de segurança de processo. Aí onde eu vejo o destaque grande da indústria brasileira. A brasileira, eu acho que destaca por acima de qualquer outra indústria de Latinoamérica em questões de segurança e trabalhar com a segurança de processo muito comum dentro do DNA, dentro dessa operação que você desenvolve aqui no Brasil. E eu vejo fundamental que esse acréscimo que esta indústria local possui, justamente eu acredito que esteja todo atrelado também porque tem órgãos fiscais que fazem um papel fiscal. Sim. Em outros países você também tem órgãos também que existem, mas não faz o papel que a ANP desenvolve. Esse acompanhamento, onde você tem que declarar todos os dias relatórios diários, onde você tem que repassar informações, onde você recebe auditorias programadas ou não. Então, esse tipo de coisa você provoca em vocês em manter um ritmo operacional com o cuidado não só das pessoas, sino também das instalações. Então, eu acho que isso aí, para mim, eu parabenizo o trabalho que vem sendo feito dentro do Brasil e olha como a indústria onshore ha evoluído. Eu vejo assim que hoje também a gente também deu um pulo, de um acréscimo grande, baseado justamente por essas exigências locais aqui próprias do Brasil. Eu sempre digo que eu tive a oportunidade de começar a minha vida profissional praticamente junto com a ANP, né? Eu comecei ali no final de 98, a ANP, o primeiro regulamento técnico da medição foi em 2000, e aí a gente pôde acompanhar toda a evolução. No início, a ANP era muito trabalho educativo, né? Ela ia nos campos, na época os servidores eram muito poucos e a gente via a oportunidade de estudantes, o IF e a UFRN eram que cediam os primeiros fiscais para a ANP, faziam um trabalho em parceria com a agência, isso aí 2000, 2001. E a gente pôde ver a evolução do trabalho. No primeiro momento, um trabalho educativo. Depois, ela primeiro atuou na parte da medição, ganhou a confiança e deu confiabilidade ao processo. Posteriormente, ela já foi para a parte de integridade com o RTSGI. E aí a gente foi vendo a evolução, RTDT e os outros complementos das regulações. Então, assim, tudo isso que você diz, eu pude, graças a Deus, ver acontecer ao longo desses 28 anos que eu praticamente acompanho, vivo o petróleo. Então, é importante ver que hoje, quando a gente entra
num CIGEP, a gente vê um banco de dados bem robusto, é fruto do trabalho, das informações que foram repassadas. É muito importante isso aí. Nossa indústria lá, ela é uma indústria antiga também, né? Mais de 100 anos, houve mais de 100 anos também, experiência muito onshore, né? Quando você falava dessa oportunidade de aprendizado de distintas áreas, eu acho que isso é muito importante para um profissional novo, né? Entrar e fazer o trilho de conhecimento quando você começa a adquirir aquilo que você estava olhando na faculdade, olhar dentro do que é o próprio campo. Então, você aprender esses primeiros passos no campo, isso vai trazer para você, no desenvolvimento profissional, um conhecimento muito grande, porque ninguém vai falar para você o que tem que ser feito. Já você sabe o que está acontecendo lá porque você viveu e estive lá no próprio campo. Então, eu acho que essa para mim é uma oportunidade, como você bem colocou, que acho que foi uma sorte que a gente teve como para poder aprender. Mas sim, eu posso afirmar que é um tema cultural que você olha em Latinoamérica toda, como bem você colocou no início, ok? Perfeito. Você já falou um pouco do início da sua vida profissional, né? Como era o cenário da época? Você já falou que lá na Venezuela tinha muitas oportunidades, mas quais foram os maiores desafios, né, que você observou e o que te motivou sempre a trabalhar nesse processo de melhoria contínua? Desde que eu comecei a trabalhar contigo, uma coisa que você sempre assim, fortalecia, né? Rodolfo, você tem que estudar esses processos de melhoria contínua, ver essa questão de qualidade, e isso me influenciou bastante. Eu fiz o Yellow Belt e o Black Belt do Lean Six Sigma. Foi muito em função do que a gente conversava. Você sempre me dizia, Rodolfo, você tem que ver o PMBOK aqui, dar uma lida e prestar esse exame e tal. E aí eu adoeci. Quando eu voltei, naquele momento não tive como fazer. Mas aí eu optei, surgiu uma oportunidade para seguir pelo Lean Six Sigma e eu fiz e vejo, e tenho muita vontade de sempre estar seguindo no aprendizado. Então, como foi que você conseguiu enveredar por esse caminho, sempre atrás da melhoria contínua? Excelente pergunta aí, Rodolfo. Olha só, eu acho que iniciou propriamente dito quando eu estava na Petrobras, certo? A gente startou um projeto que se chamou ORO, Sim. Era a optimização de recursos operacionais. Então, esse projeto era um projeto global que tinha, que havia iniciado inclusive pela Pérez Compán, né? Então, Sim. Era um projeto que justamente procurava ir padronizando os processos, ir optimizando os recursos cada dia, era enxugar, vamos falar assim, cada processo. E eu participei dentro desse projeto, participei de forma ativa, né? E empezaram aqueles momentos para iniciar mapeamento, elaborar padrões, começar a procurar identificar as oportunidades. Isso foi para mim um ponto marcante. Agora, o que eu vejo assim que marcou o caminho mais aprofundado foi na própria experiência na Colômbia, né? Sim. Eu estive aí como gerente de campo, certo? Mas o que acontecia? A gente tinha Schlumberger, havia startado en 2004 ese proyecto, había tenido varias perforaciones feitas, especializadas, Schlumberger especializada en esa parte de drilling. Y o que acontece? Ellos tenían un sinnúmero de pozos furados, no habían sido aceitos pela Ecopetrol, a formalidade não havia sido feita e a Ecopetrol não aceitava esses poços, além que já estivessem produzindo, viu? Sim. Então, o que acontecia? Que estava caindo um ônus acima da Schlumberger da manutenção desses poços. Ou seja, se o poço falhava, a Schlumberger tinha que entrar, fazer o reparo, botar a bomba se tinha que trocar bomba, e era por conta de Schlumberger. Então, aí me chamaram porque havia acontecido também um outro problema, que a sonda havia ficado parada en aquel momento porque no tenía la próxima locación para mudar, porque no tenía locación pronta. Y ahí me llamó mi jefe, me dice, Andrique, ese aquí es un trabajo que yo voy a pedir para você, mas aquí a gente tem que botar uma fábrica de pozo.
A gente tem que virar essa aqui, tem que virar... Só para que você saiba, tínhamos 3 perforadores rodando. Cada poço era furado em 3 dias. Ou seja, era uma máquina de poço. O DTM era mais rápido, Muito a rápido. perfuração era mais rápida que o DTM. Muito rápido. E, além disso, tínhamos 6 sondas de workover e tínhamos como 8 pulling. Era e Negócio além grande. de todos os equipamentos que você consiga se imaginar das Lumberjets rodando no campo. Eu me lembro que tinha um chefe da Ecopetrol que dizia que ele ia ter que botar sinal dentro do campo porque hay um bocado de equipamentos rodando, viu? Então, ali, o que aconteceu? Me chamaram, me falaram, André, que temos que tentar ver o que vamos fazer. Isso para mim foi um desafio muito grande. Eu me lembro mais de 2 semanas quebrando cabeça para tentar pensar como resolver esse tema, né? Mas no caminho a gente vai encontrando pessoas que se aderem contigo no desafio e querem te acompanhar. E tive a sorte de trabalhar com pessoas muito profissionais e muito transparentes. E conjuntamente encontramos um caminho. Isso ali permitiu, durante 2 anos, uma poupança de $21 milhões, ¿ok? Y reducimos os tempos em alrededor de 33%, ¿ok? Os tempos de sonda. Eu me lembro que naquela oportunidade a gente tive o Campo Nosso ficava atravessando o Rio Magdalena, que ele é o maior rio da Colômbia, que ele atravessa a Colômbia de norte a sul, né? De sur a norte. E a ponte caiu. Então, a gente para construir as locações trazia de uma jacida que ficava do outro lado. Então, a partir dessa queda, tivemos que começar a transportar através de balsa. Os caminhões, as caçambas, tinham que passar através de balsa. Mas isso nos permitiu que, durante desse cenário crítico que houve, certo? A gente já tinha 16 locações na frente da sonda. Então, foi... Tranquilo. Logramos sobrepassar essa crise. Mas foi uma situação muito importante. Nessa oportunidade, a gente conseguiu, inclusive, ganhar um prêmio que a Schlumberger tem, que se chama Performance by Schlumberger. Esse é um prêmio global que acontece e quem ganha tem ali um jantar com o CEO da empresa, né, lá em França, né? Eu não ganhei, eu fiquei com bronze, mas fiquei orgulhoso porque o trabalho que fizemos competiu com muitos papers de Latinoamérica toda, que para mim foi um sucesso. Mas, assim, esse foi um primeiro caminho. A partir de ali, a Schlumberger tem muito colocado esse tema de Lean, inclusive treinamentos particulares dentro da empresa. E eu consegui fazer, tinha Lean 1, Lean 2, que é online. Lean 3 já era um treinamento ao vivo, presencial. Esse eu consegui fazer também. E comecei a desenvolver muito esse DNA, né? Além disso, também tive a oportunidade de estudar através de Schlumberger. Fui treinado na Argentina, em Houston, treinamento de Project Management. Então, também tive essa oportunidade de poder aprender dessa ferramenta. E isso aí me serviu para quando saí de Schlumberger eu me dedicar a estudar e me certificar como Black Belt, certo? E também me certifiquei como PMP. Como você bem sabe, é uma certificação mundial muito reconhecida. Então, para mim, hoje, eu vejo assim, que o conceito operacional não é só abrir a válvula, fechar a válvula. Para mim, o conceito operacional vai mais nessa excelência. Você tem que dar a conhecer o que tem que ser feito, tem que estar documentado e a galera tem que estar treinada para que saiba como fazer as coisas. E aí, a partir dali, você vai ter sucesso em sua operação, você vai garantir que não vai ter acidente, para ter, pelo menos, tentar reduzir a quantidade de acidentes. Então, para mim, isso vai dentro de meu DNA, é inegociável. Para mim, a segurança é inegociável. Então, isso para mim ficou nesse caminho e ainda estou. Ainda com o COI, agora na Brava, estou trabalhando justamente nesse refrescar de volta de mapeamento de processo, aprender como fazer, padronizar os processos. Então, é meu dia a dia hoje. E fico super feliz porque acho que a gente aprende muito, né, com este tema, Rodolfo. Eu achei excelente a iniciativa da Brava com o COI e fiquei muito satisfeito quando soube que você
estava coordenando o projeto, porque eu recordo que quando você chegou no Polo Macau, a 3R praticamente não existia, né? Era uma salinha pequenininha e você pôde viver toda a história até aqui e entra num projeto marcante da empresa, né? Então, fico muito feliz. Obrigado, e dou os parabéns por Obrigado, por esse êxito. Obrigado. Na verdade, muito orgulhoso do trabalho feito pela turma, né? Eu cheguei, inclusive, um pouco atrasado no projeto. A partir de março já cheguei, mas já estava um projeto bastante avançado. Mas, sem dúvida, hoje posso falar com orgulho que é um local que eu acho que não temos mais em outro canto aqui em RN, né? É um local muito privilegiado, primeiro mundo. Eu vejo assim como comentei nessa inauguração, que geralmente esse tipo de COI ou de sala de controle integrada, geralmente quem faz são as empresas majors, okay? As empresas grandes. Sim. As empresas independentes de porte menor ou intermédia, geralmente fica difícil porque é um orçamento muito grande. Elevado, muito. Mas o benefício que isso trazerá, com certeza vai ser recuperado no curto prazo. Mas fico feliz, foi um desafio e está sendo um desafio ainda, não fecha porque depois da inauguração vem os outros serviços que a gente tem que preparar, que é a gestão de dados. Então, o COI vive do dado, então a gente tem que arrumar para poder chegar depois no patamar de IA. Então, esse é o grande desafio que a gente está tendo agora, viu? Perfeito, excelente. Andrei, com relação à sua chegada no Brasil, quais foram os primeiros impactos? Eu sei que a língua no início foi um pouco desafiador, mas quais foram as principais diferenças que você observou? Olha só, Rodolfo, eu cheguei em fevereiro de 2020. Eu fui convidado por um grupo, aquele grupo da 3R, que agradeço muito o convite deles. Gente muito preparada, profissional, gente que lembro muito bem deles. E quando cheguei no Brasil, eu estava vindo da Alemanha naquele momento, né? Quando cheguei aqui no Brasil, a primeira, como você falou, o primeiro tema foi a língua. Meu ex-chefe, o Víctor Acevedo, me lembro que ele falava espanhol. Então, para mim foi de boa. Quando cheguei, ele falava comigo em espanhol. Mas chegou um momento que ele me disse, meu amigo, a partir de hoje você me vai falar em português só, porque você vai ter que tocar com a turma sua em português, não vai poder falar em espanhol. Aí me obrigou ele naquele momento a ter que, naquele momento existia Google Translate, então eu tinha que começar a traduzir de espanhol para português para poder me comunicar. Mas comecei a ver que tinha algumas coisas similares que conseguiam dar um jeito aí com um idioma. E aí, a partir de hoje eu vou conseguir começar a entrar a falar português com erros, com dificuldades. Eu me lembro que sempre você podia escutar que eu sempre perguntava, e aí, dá certo o que estou falando? Está me comunicando de uma forma correta para validar que a mensagem está chegando. E a partir daí eu acho que foi o mais complexo. E outra coisa que trouxe complexidade é que eu cheguei em 1º de fevereiro. 15 dias depois entrou a pandemia. Então entrou todo aquele lockdown, onde o mundo todo mudou, onde as coisas já começaram a ser feitas de outra forma. No familiar, inclusive a minha filha, que já estava entrando no último grau do ensino. Imagina ela aprender língua portuguesa que nem conhecia e tem que fazer online. Então foi um desafio muito grande no pessoal, mas coisas que não foram possíveis, que não eram difíceis de poder superar. Então a coisa mais importante que eu vejo, assim como você bem colocou, encontrar pessoas dessa abertura que a gente encontrou em Macau, de trabalhar contigo, de se você não sabia te ensinavam e fazer uma abertura de poder te entender o que você está tentando falar. Então, para mim foi uma escola e eu estou muito grato do Brasil. Eu fico muito feliz deste lugar. Eu acho que cheguei no canto que não tenho saudade de nada, Rodolfo. Muito bom saber disso. Para quem não sabe, eu vivi esse momento da pandemia no campo,
sei o quanto foi difícil. Em alguns momentos a gente estava com o time bem reduzido. Enxuto, Coisa tipo de 30% do contingente e era... Vamos precisar contratar uma pessoa porque não tem mais ninguém para trabalhar. Não conseguia nem manter um turno. Em algum momento chegou assim. E na época eu tinha uma função já em termos gerenciais, mas eu estava operando o campo porque eu não tinha mais quem. Chegamos um momento que me lembro que ficamos doentes. Eu fiquei doente e acho que... Cara, o exército estava no chão, estava todo mundo em casa porque estava com doença. E a gente no campo ali, sem deixar faltar nada. E o importante é que Deus, como sempre, é tão generoso que quando caía um, o outro ficava, e assim a gente conseguiu passar aquele momento, mas foi algo bem doloroso. E outra coisa assim que lembro, Rodolfo, era, naquele momento ninguém conhecia a 3R. Ninguém sabia quem era 3R. Me lembro que a gente estava lá naquela salinha de Macau e chegava a galera trazendo CV, currículo, achando que éramos da eólica, né? Sim. Eu me lembro naquele momento. Então, o que eu assim percebi quando cheguei, o mercado laboral da região estava muito enfraquecido devido ao desinvestimento feito pela Petrobras, né, de 2017. A partir de 2016 eles já pararam de investir tudo. Então você não achava primeiro profissionais que encontrassem no mercado de forma rápida para poder trazer e incorporar na empresa. E a gente me lembro que no início muitas pessoas que a gente contratou vinham fora do RN, de outros estados. Acho que esos por ahí fueron los mayores desafíos, mas, como te falei, coisas que podiam ser superadas, ok? Graças a Deus. Andrique, com relação às independentes, você falou uma coisa importante, as independentes, principalmente a de médio porte para pequeno porte, né? que é basicamente o perfil das independentes no Brasil. Quais são os maiores obstáculos que você ainda observa e o que precisa ser melhorado assim, para que a consolidação seja ainda maior? Rodolfo, eu acho que uma dica que eu vejo assim importante é tentar mudar o padrão da escola que foi o antigo operador. Então, tentar quebrar, às vezes, paradigma, certo? Que a gente frisou na cultura petroleira, no onshore, que muitas das vezes, inclusive, eran trazidas de offshore, ¿okay? Que venían operaban lá, funcionaban offshore, pero probablemente aquí daban, no era lo más eficiente, ¿ok? Entonces yo veo así, tentar quebrar paradigmas, es como esto que estamos comentando, como un caso Ducoy, como otras tecnologías que a gente ha aplicado en los campos nuestros que son maduros. Você tem que repensar de forma distinta sua operação. Então, tentar quebrar o padrão tradicional que a gente já tem atrelado, baseado em experiências prévias, como foi o antigo operador. Por exemplo, eu falo, você tenta encontrar a construção de uma instalação, você olha ainda aquele tanquezinho, aquela bombinha, porque é muito parecido ao que o antigo operador fazia, mas tentar ver mais que outra coisa no mercado você consigue hoje atender essa demanda e provavelmente um preço bem menor. Então, esse é um desafio que eu vejo que onshore, assim, independente, inclusive de pequeno porte, deveriam empezar a quebrar cabeça para pensar distinto, ok? Voltando só ao ponto anterior da sua chegada no Brasil, um dos meus entrevistados aqui foi o Savini, né? Era. E Savini falou um ponto importante que você citou. Eu perguntei, Savini, quais foram as diferenças entre a 3R e a Fluxus? Quais foram as diferenças que você observou em cada um dos momentos? Ele disse, Rodolfo, sem dúvida o momento da 3R foi muito mais difícil, porque era algo que ninguém conhecia a 3R, Exato. Que não havia uma consolidação ainda no mercado para você conseguir investimento, foi algo muito novo para a gente. Então, assim, no início, a empresa, pouca gente conhecia. Né? Então, é isso aí. Mas, assim, particularmente no pessoal, eu me lembro quando aceitei o desafio
de vir para o Brasil, para uma empresa startup, né? Sim, Como sim. foi a 3R, era sentir-me confiante desse grupo de profissionais, de Sabine, de Lorenzón, de Pedro, que eram pessoas com muita experiência e que eu tinha certeza que vamos a dar certo. Então, Sim. na temporada de Macau, apenas em 2 anos que a gente estive ali, 80% de produção, a gente houve um acréscimo de produção. Você se lembra daquela camiseta de 10 mil que da hora passada você me dizia? 10 mil Era um barris. desafio que a gente botava para tentar acrescentar e só com sonda a gente conseguiu startar poços que estavam parados por X por Y. Hein? Eu lembro que a gente levantava o sarrafo. Era. Muito. Dizia, será que a gente vai conseguir? Vamos. Era. E ia, fazia, chegava com pooling, entrava com a sonda, fazendo workover, e a produção subindo, subindo, subindo. E quando chegou nos 10 mil, veio a camisa dos 10 mil barris. Exato. E o time comprava a ideia e todo mundo caía em campo. Lembra até naquele momento, a gente entrava às 7 horas da manhã e a gente nem estava ciente de que hora saía. 9, 8. O normal era esse horário de entrada, né? De 8, 9 horas que a gente saía de noite. Mas o desafio, eu sempre digo que ali o desafio era quem nos movia. Era. O desafio era quem nos movia. Assim, não vou dizer que era o pior cenário, não, nunca. Ali era um cenário desafiador, mas era muito bom de você correr atrás, de você debater, discutir. É como você falou, tinham profissionais gabaritados que Muito. você podia chegar e debater. Exatamente. Né? Então, muito importante. André, como é que você vê a Brava e o cenário atual? Acho que a Brava ha evoluído. Quando você falou dessa história que recentemente comentamos, assim, eu vejo assim 5 anos para cá, 6 anos que a empresa tem, daquele degrau que a gente iniciou até hoje. Eu acho que hoje estamos em um patamar muito alto com a Brava, né? Hoje eu vejo a Brava conformada com muitos profissionais bons, competente classe mundial. E a liderança, né, que eu vejo que é o mais interessante e o mais importante. A liderança acredita muito nas aplicações de nova tecnologia e isso abre muito a diferença de competência no mercado. Então, Sim. a Brava eu vejo que está posicionada, né, somos a segunda independente maior do Brasil e isso faz um papel que nos obriga a manternos nessa competência cada día ser más eficiente y yo veo hoy que embarcamos ese camino de ese concepto de excelencia operacional. Entonces, ya faz parte, por ejemplo, la gente que te comentaba ahora sobre los temas de mapeamiento de procesos, hoy está todo el mundo engajado en trabajar en ese camino. ¿Por qué? Porque descubre que él está mejorando su vida do trabalho que ele está fazendo, porque consigue identificar o que tem que ser feito. Então, eu vejo que estamos no caminho certo. Agora, com a chegada da Ecopetrol, vamos aguardar as mudanças. Ainda não está nada definido como será feito, mas aguardemos que seja para melhor. E eu vejo assim, acho que dentro das independentes, hoje, a mistura e a fortaleza que a Brava tem hoje com respeito às outras, que, por exemplo, nós estamos com operações onshore, offshore, inclusive o ATI. Então, isso para nós é uma oportunidade muito boa e seguimos com essa força, Rodolfo, de seguir melhorando cada dia. Excelente. Com relação a essa questão da pressão global pela transição energética, como o petróleo onshore pode se manter relevante nesse cenário? Há espaço para conciliar a produção com o ESG? Sem dúvida. Eu acho que nossa indústria ha evoluído no longo do tempo, certo? E cada dia nós aprimoramos os temas de segurança, de atendimento ao meio ambiente, nossa comunidade onde você opera. Então, o que antigamente por aí você ficava do olho para o outro costado, hoje você está mais atento, porque isso alavanca tua sustentabilidade na frente. Então, hoje eu vejo que existem programas, certo,
com atendimento para as comunidades, com as necessidades da comunidade. Existem programas para você garantir sua segurança dentro da sua operação com pessoa e as instalações, como bem colocava, mas também existe essa integração com a comunidade. Então, é sem dúvida a empresa que não esteja nesse caminho, dificilmente vai se poder manter no longo do tempo, Rodolfo. Sim, claro, com certeza. Andrique, você olhando para trás, qual você considera a sua maior contribuição para o setor, assim, em termos de que mensagem você poderia deixar para as próximas gerações em relação ao que Andrique traçou na sua vida profissional, em termos de legado? Excelente aí, Rodolfo. Olha só, nossa indústria foi um pouco banalizada nos últimos tempos com a chegada das novas tecnologias, né? Energias renováveis, né? Sim. E eu acho que sofreu muito o mercado global, não só aconteceu aqui no Brasil, aconteceu no mundo todo, a incorporação de novas pessoas nas faculdades para poder estudar e poder caminhar sobre esta indústria, particularmente eu adoro, é meu sonho, é o que eu acordo todos os dias para que me dá esse oxígeno para viver, né? A indústria do óleo para mim é minha escola, né? Sim. Assim, o maior legado que eu vejo para poder animar a essa nova geração é justamente essa incorporação de novas tecnologias, ok? A chegada da IA, por exemplo, ela está trazendo oportunidades muito boas, inclusive para os próprios profissionais. Você tem que embarcar esse caminho para poder evoluir e se manter como profissional, né? Mas traz muitos benefícios para o dia a dia do trabalho que você executa, né? Muda muita coisa. O que antigamente era por aí, demorava 2, 3 dias, hoje você na IA você consegue fazer em pouco tempo, né? E o mesmo acontece, por exemplo, com a chegada dos drones, né? Eu não te comentei, mas é minha paixão hoje. Sou piloto de drone, né? Então vejo assim que o drone também, se você olha para 10 anos atrás, eram armadores aqueles que participavam daqueles aviãozinhos que voavam, né? Mas hoje o drone, você avalia e tem um bocado de possibilidades para executar, inclusive dentro da indústria, né? Então, lavagem, inspeções, isso há 10 anos atrás, ninguém acreditava que estivéssemos hoje colocados em este momento. Então, que eu passo a mensagem para essa nova geração. Tem um bocado de oportunidades ainda por desenvolver e é uma indústria que ensina muita coisa para crescer como profissional. Como você falou, a gente não fica congelado em uma área de conhecimento. Você envolve um sinfim, em uma cadeia que envolve um sinfim de conhecimento. Então, dia a dia é aprender, é estudar. O legado é não ficar na zona de conforto, se desafiar e para frente, Rodolfo. Perfeito, Andrique. Quero... Todos os nossos episódios, como o nome do nosso podcast é Conexões Operacionais, eu sempre pergunto, para você, Andrique, quem seria sua conexão operacional? Aquela pessoa que mais ajudou sua vida profissional, que lhe deu, digamos assim, força para você estar aqui até hoje? Eu tenho vários, né? Sim. Tenho vários, mas assim, a pessoa que por aí me marcou em minha carreira profissional foi o meu primeiro chefe, né? O boliviano, o Jaime Cadimas. Hoje somos compadres, somos amigos. Temos tempo que não nos vemos, mas ele foi quem marcou para mim foi que deu um carinho, vamos falar assim, de aquele aprendizado profissional onde a gente tem que caminhar. Y siempre lembro muito positivo ese legado que él me ensinó, além de outras pessoas, Benjamin Bonfanti também é outra pessoa que eu também admiro muito, também me compare, também pessoa que
que representa para mí, naquele momento, na Petrobras, só para destacar ali, ele era uma pessoa de 33 anos e já ele havia chegado a gerente de operações. Então, naquele momento, era um cara muito admirado. Então, sim, ainda, para mim, também permanece ainda com esse caminho marcado, vamos falar assim, né? Sim, sim. São pessoas que eu admiro muito, são pessoas que eu ainda lembro com muito carinho e marcaram para mim o meu caminho profissional, Rodolfo. Eu sempre digo que é muito complicado você ter uma conexão, né? Principalmente isso, quando a pessoa já tem vários anos no mercado, mas o Conexões Operacionais, seguindo o nome, a gente sempre pede uma conexão ou algumas conexões para que a gente possa registrar no nosso episódio. Andrique, infelizmente o tempo chegou ao fim, mas quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Quero dizer que é muita satisfação que nós te convidamos e te recebemos aqui. Você é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande na minha vida profissional também. E agradeço, sou muito grato por tudo, pelo apoio e pela amizade que a gente sempre teve, né? E quero dizer que fico muito feliz em te receber aqui. Obrigado, Rodolfo, pelo convite e obrigado a tua audiência. E para mí también un placer poder compartir contigo este tiempo y también de la misma forma soy grato de todo el tiempo que compartillamos, todo ese aprendizado que también aprendí mucho teu, sobre todos los temas de legislación aquí en el Brasil en aquel momento. Yo doy gratidão soy grato para você con todo ese tiempo que compartillamos y desear un mayor suceso para você en este espacio que yo veo súper fundamentado para mantener viva essa sangue petroleira que a gente leva por dentro, viu? Exato. O Conexões Operacionais, eu sempre gosto de dizer que é um trabalho que a gente faz para trazer ao público os profissionais que desenvolvem, que de alguma maneira ajudam a nossa cadeia de óleo e gás, principalmente, em especial, o nosso onshore, né, brasileiro. E é muito importante que a gente faça esse trabalho, que desenvolva, que procure trazer profissionais gabaritados assim como você. Então, é com muito carinho que a gente faz o Conexões Operacionais. Eu te agradeço, Rodolfo. Quero agradecer também a audiência, pedir aos nossos espectadores que curtam, compartilhem os nossos episódios e nos ajudem a desenvolver as nossas redes sociais. Quero agradecer a Marinho Transportes, nosso patrocinador, que ajuda de alguma maneira a desenvolver esse trabalho. Sem eles seria praticamente impossível, né? Então, quero agradecer e até a próxima.